Só um segundo. Funcionando. Bom, então eu estou muito feliz de estar aqui novamente para falar para vocês sobre esse tema que eu gosto bastante, que é a otopatologia. E só para me apresentar brevemente, meu nome é Natália, eu sou otorrinolaringologista, otologista, e eu tive a oportunidade agora recente de passar um tempinho nos Estados Unidos trabalhando em otopatologia, e é por isso que eu vou falar sobre esse tema hoje. Bom, então só para introduzir o assunto, né? O que é a otopatologia? Nada mais é do que o estudo histopatológico do osso temporal. E o osso temporal, que é essa estrutura que está ali em vermelho nessa imagem, é extremamente denso, o que faz com que seja difícil fazer diagnósticos de algumas doenças em vida. Essa densidade alta associada com o fato da gente ter várias estruturas importantes ali próximas, né, vira um verdadeiro campo minado. A gente tem nervo facial, carótida, jugular. E a orelha interna, nosso órgão da audição, nosso órgão do equilíbrio, eles ficam ali incrustados nesse osso. Então, a gente não consegue, por exemplo, fazer biópsias em vida sem causar lesões, perdas auditivas. E, nesse sentido, agora sim. E, nesse sentido, a gente tem aí o auxílio dos exames de imagem, tomografia, ressonância, que conseguem mostrar para a gente um pouco dessa macroanatomia, conseguem mostrar alguns detalhes, mas não conseguem ver a riqueza de detalhes que a gente tem a nível celular, a nível molecular. E aí, nesse sentido, é que a gente entra com a otopatologia como uma grande aliada para trazer para a gente outros tipos de conhecimento, principalmente no entendimento da fisiopatologia das doenças que acometem o ouvido. Então, nesse sentido, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre como é que funciona a otopatologia. A gente começa trabalhando com amostras de ossos temporais de pacientes que optaram em vida por doar seus ossos temporais para a ciência. E aí, após a morte desses pacientes, a gente coleta esse osso temporal, ele é coletado em bloco, então a gente tira toda aquela estrutura anatômica e vai fazer todo um processamento que envolve fixação, decalcificação, desidratação e depois uma incorporação em celoidina. Quando a gente faz um bloco de celoidina, a gente consegue colocar aquele bloquinho do osso temporal num micrótomo e fazer cortes fininhos para que sejam analisadas as lâminas desse paciente. E aí essas lâminas vão ser coradas, geralmente a gente usa hematoxilina eosina, a não ser que esteja procurando alguma coisa específica, aí tem colorações específicas, e a gente monta isso nas lâminas de vidro que podem ser analisadas no microscópio. Bom, então aqui eu trouxe para vocês um bloco de celoidina para a gente analisar, é uma imagem que eu acho muito bonita. A gente está vendo aqui, ó, toda a anatomia do ouvido. A gente está vendo a mastoide, as células aéreas da mastoide, a gente está vendo região de orelha média, está vendo a cóclea, vestíbulo, conduto auditivo interno. E esse paciente ele tinha uma prótese de estapedotomia aqui, ó. E nessa próxima imagem a gente está vendo a lâmina histológica desse mesmo paciente. Então, a gente vê aqui aquelas mesmas estruturas, a gente vê aqui o nervo facial, a prótese foi removida na hora de fazer o corte histológico. E, mais recentemente, a otopatologia tem se tornado ainda mais prática no sentido de possibilitar pesquisas rápidas, dinâmicas, por causa da digitalização dessas lâminas. Antes envolvia um processo muito mais arcaico de você pegar cada lâmina, colocar no microscópio, focar. E agora, com essas lâminas digitalizadas, a gente consegue fazer alguns estudos, inclusive com machine learning, que eu vou mostrar mais para frente, consegue fazer algumas coisas automatizadas. Atualmente, toda a coleção de ossos temporais lá do Messaenir, que foi onde eu trabalhei nos 6 meses no ano passado, está digitalizada. Bom, e aqui só para mostrar para vocês alguns dos parâmetros, para a gente se familiarizar com os parâmetros anatômicos na histologia. Então, quem não é acostumado a ver lâmina, muitas vezes olha isso aqui tudo rosa, roxo e fica um pouco perdido. Para quem é otorrino, está acostumado a ver tomografia, fica mais fácil quando a gente coloca aqui uma tomografia do lado para entender essa correlação. Então, só para mostrar para vocês, ó, mastoide está aqui.
antro, áditos adiantro e epitímpano. Aqui a gente está vendo canal lateral, cóclea, conduto auditivo interno, ápice petroso. Esse aqui é um corte mais alto, que eu estou vendo aqui, ó, o gânglio geniculado nessa região do primeiro joelho do nervo facial. Se eu descer um pouquinho mais, eu consigo ver a cadeia ossicular. Então, olha só, aqui a gente está vendo aquela imagem que na radiologia é muito conhecida do sinal do sorvete de casquinha, né? Que a gente vê a articulação entre o martelo e a bigorna. E aqui a gente está vendo isso aqui na histopatologia. Nervo facial, que nessa imagem está deiscente, platina do estribo. Então, só para situar todo mundo. E agora eu quero falar especificamente sobre algumas novidades dentro da otopatologia. Então, um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de trabalhar enquanto estava lá nos Estados Unidos, que é o tema da minha tese de doutorado, é sobre a surdez unilateral. Nós fizemos um estudo com 88 ossos temporais, em que a gente avaliou a orelha com perda auditiva e comparou com a orelha contralateral, que era o nosso grupo controle. E dentro desse grupo a gente tinha várias etiologias. A gente tinha surdez súbita, doença de Meniere, tumores de conduto auditivo interno, entre outras. E a gente pôde analisar uma série de achados histopatológicos da surdez súbita. E eu vou falar para vocês assim sobre vou pincelar alguns dos achados principais, porque foi um trabalho extenso, mas, por exemplo, no grupo da surdez súbita, a gente consegue ver que tem bastante anormalidade do órgão de corte, presente ali em 92,3% dos casos no giro basal. E que anormalidades são essas, né? Então, a gente está falando de atrofias do órgão de corte. Aqui, só para exemplificar, a gente tem um órgão de corte normal. Aqui a gente está vendo um órgão de corte atrófico e aqui uma atrofia tão intensa que praticamente o órgão de corte não existe. No grupo da doença de Meniere, algumas coisas chamaram a atenção. Então, primeiramente, a hidropsia endolinfática, né, que a gente já bate o olho aqui e consegue ver. Mas, além disso, alterações também da membrana tectória. Se vocês observarem, ó, essa aqui é uma membrana que está encapsulada, essa aqui está ausente, e a gente achou uma correlação entre perda neuronal e membrana tectória alterada. Além disso, com relação à hidropsia endolinfática, a gravidade da hidropsia não mostrou correlação com a perda de células do gânglio espiral, na contagem de neurônios. Então, não necessariamente uma hidropsia importante estava levando ali a uma perda neuronal importante. Com relação ao subgrupo dos tumores do conduto auditivo interno, achados interessantes, né? Então, a gente não achou uma correlação entre o tempo de perda auditiva e a contagem neuronal. E uma coisa também que chamou a atenção é que, mesmo nos casos operados, que o paciente fez uma cirurgia por acesso retrosigmoide, que teoricamente preserva a audição, a gente viu muita perda de neurônios, uma perda retrógrada. Então, esse foi um dado que também chamou bastante atenção. E, além disso, uma severa redução de axônios e de dendritos, não só de corpos celulares. Então, essa imagem é para mostrar para vocês isso. Ó. Aqui a gente tem um caso normal. A gente está vendo aqui, ó, dentro da lâmina espiral óssea, está tudo preenchido por fibras nervosas, que são os dendritos. Aqui a gente está vendo a região dos corpos celulares no canal de Rosenthal e depois os axônios. Olha esse outro caso, que é um caso de tumor do conduto auditivo interno. Aconteceu, ó, uma atrofia importante. Aqui não tem praticamente nada dentro dessa lâmina espiral óssea. Aqui dentro do canal de Rosenthal também praticamente a gente não identifica mais os corpos celulares e tem também uma redução dos axônios. Nesse grupo de tumores do conduto auditivo interno, a gente também achou que a perda de neurônio parece estar correlacionada com o grau de alteração do lúmen da cóclea. Então, em quase todos os pacientes, a gente encontrou isso aqui, ó, um precipitado proteico dentro da cóclea. E isso pode ser explicado lá por aquela teoria que o Dr. Faes citou mais cedo, da liberação das vesículas extracelulares dos schwannomas, que foram o principal componente aí desse nosso grupo. Mas, quando a gente via mais alterações de lúmen, quando a gente começava a ver fibrose e ossificação, a gente também viu uma correlação com perda neuronal acentuada. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre a contagem de neurônios, né? Então, quando eu fico falando sobre a contagem de neurônios, ela pode ser feita de forma manual.
ir lá e contar um por um, ela pode ser feita através de contagens automatizadas. Então, nesse trabalho, a gente fez o uso do machine learning para fazer a contagem. E como é que funciona isso? Então, a gente utilizou um algoritmo que foi desenvolvido por um outro grupo de pesquisa, que envolvia programação escrita em Python, mas que, basicamente, o que ele fazia? Ele pegava aquela imagem ali, cortava a área de interesse onde a gente tem os neurônios, criava uma máscara e corava de uma cor diferente tudo aquilo que era núcleo de neurônio e depois sobrepunha essa máscara na imagem original, para que a gente pudesse verificar se foi feito corretamente a contagem pelo software. E, mais recentemente, assim, em termos de novidades da autopatologia, vale ressaltar que novos projetos estão tentando trazer isso de uma forma mais fácil, mais user-friendly, então, assim, interfaces que a pessoa não precisa saber programar para fazer essa contagem e de forma gratuita, como, por exemplo, nesse programa que é o Dragonfly. Bom, agora eu vou passar para um outro projeto que eu também tive a oportunidade de participar, que é sobre meningite e perda auditiva precoce. E esse foi um trabalho que fez avaliação de 43 ossos temporais e a gente analisou as alterações histopatológicas de um grupo muito específico. Então, a gente teve a oportunidade de lidar com crianças, então, a faixa etária pediátrica, que, infelizmente, contraíram meningite e morreram da meningite num período curto. Então, com isso, a gente sabe que os achados são achados precoces. E muito se fala, né, sobre a meningite e a ossificação que causa na cóclea, sobre como a gente deve correr com a reabilitação auditiva desse paciente com meningite, mas aqui a gente conseguiu evidenciar que já tem outras alterações acontecendo muito antes da ossificação. Além disso, nesse estudo, a gente pôde verificar muito sobre as vias de disseminação da doença para a orelha interna. Então, quando a pessoa tem uma meningite, como é que essa meningite consegue causar perda auditiva? Quando a gente está falando ali de uma meningite hematogênica, paciente que teve uma infecção urinária, de repente, evoluiu para uma infecção generalizada, foi para uma meningite, e aí a gente tem ali o aqueduto coclear, que é essa estrutura aqui, ó, que está em vermelhinho, que comunica a região das meninges com a cóclea, e é um caminho de passagem da infecção para cá. Esse já era bastante descrito como uma provável rota de disseminação, e isso realmente se mostrou real no nosso estudo, mas a gente também detectou que a infecção pode atingir a cóclea através de outras estruturas adjacentes, como, por exemplo, ali, ó, a gente está vendo pelo canal de Rosenthal. Quando eu dou um zoom naquela imagem, a gente tem que lembrar que o conduto auditivo interno, onde está o nervo auditivo, é recoberto por meninge. E se a gente tem uma meningite, essa infecção pode passar pelo trajeto do nervo e chegar dentro da cóclea, como está acontecendo aqui. Já quando a gente fala de uma disseminação otogênica, aí a figura é outra. A gente está falando de um paciente que teve uma otite. Então, quando a gente olha a orelha média desse paciente, toda acometida por processo inflamatório, e esse processo inflamatório acaba pela permeabilidade das membranas aqui, principalmente da janela redonda, aqui que a gente está vendo com maior zoom, entrando na cóclea, e daqui ele pode passar, inclusive, pelo aqueduto coclear, que a gente está vendo aqui a entradinha dele, e chegar numa meningite. Então, muitas vezes, o caminho é o reverso. E, nesses casos, a gente vê muito mais acometimento coclear. Então, olha só, aqui a gente está vendo uma cóclea, e isso aqui é tudo célula inflamatória no espaço perilinfático da cóclea, aqui com maior aumento, ó. Então, o dano aqui na cóclea é muito maior. E, nesse estudo, a gente também percebeu que o tempo é muito importante aqui. Então, a cada 6 dias de internação por meningite, estava tendo uma perda de mais ou menos 1.000 neurônios. E essa tendência decrescente, ela se tornou ainda mais acentuada quando a gente fez as análises específicas por subgrupo otogênico e também nos gram-positivos, mostrando que esses 2 subgrupos têm um pior prognóstico em termos de reabilitação auditiva. Além disso, quero citar para vocês um outro trabalho, que aqui foi mais um apanhado de casos de neuromas traumáticos do nervo facial e seus ramos, saindo um pouquinho dessa parte auditiva, mas falando muito sobre coisas que têm a ver com as nossas cirurgias do dia a dia na otorrino.
Então, esses neuromas traumáticos, eles são lesões por amputação ou por lesão do nervo, que geralmente acontecem iatrogenicamente durante cirurgias. Então, a gente encontrou que a maioria dos neuromas traumáticos acontecem nessa região aqui, ó, que é chamado de itus corda posterius. Essa região é a região onde o nervo corda do tímpano sai ali do canal ósseo e fica exposto para a gente durante a cirurgia de estapedotomia. E se ele for lesado, a gente pode fazer esse crescimento aqui anormal, que é um neuroma traumático, que nada mais é do que uma tentativa do nosso nervo de se regenerar depois que foi lesionado. Pode acontecer também na timpanotomia posterior, como a gente está vendo aqui. Isso aqui foi pós um caso de implante coclear. Vai fazer a timpanotomia naquela janelinha estreita entre o nervo facial e o corda do tímpano, e aí a gente faz uma lesão ali, pode gerar um neuroma traumático. Meato acústico interno, nas cirurgias grandes de ressecção neural, de tumores, e também aqui a gente está vendo um exemplo de um neuroma dentro do segmento timpânico do nervo facial, numa cirurgia de mastoidectomia radical. E os achados histopatológicos desses neuromas, né? Então, a gente viu esse aspecto dos aglomerados axonais, que eles vão crescendo em diferentes direções, esse aspecto de brotamento, numa tentativa de reinervação, proliferação de tecido conjuntivo denso ao redor daquilo que sobrou do coto do nervo, e degeneração da parte que não está mais ligada, né? Degeneração daquela região que ficou sozinha ali do nervo. Outras coisas interessantes que eu vou só citar para vocês terem noção, uma delas que eu acho muito bacana é esse projeto que eles têm lá no Messiaen, que inclusive isso aqui é de domínio público, tá? Só entrar nesse site aqui, todo mundo consegue acessar. A gente tem reconstruções tridimensionais do osso temporal baseadas em otopatologia. Então, a gente consegue entender muito mais sobre essa anatomia, sobre essa complexidade. Isso ajuda quem está estudando, quem está aprendendo, quem vai começar a operar. E outros projetos que eu não participei, mas que eu gosto de citar, porque eu considero que são coisas muito interessantes que eu pude ver, falar para vocês sobre o Tecnovit. O Tecnovit é uma tecnologia de polímero de incorporação que vai substituir a celoidina e que a gente pode fazer uma polimerização reversível. Então, você consegue desfazer essa polimerização, você consegue preservar mais a morfologia do tecido e a imunogenicidade. Já está sendo estudado agora, começando a ser estudado em cócleas humanas. Sobre a fisiopatologia da doença de Meniere, né? Então, aquela história de que a doença de Meniere é causada por uma distensão, uma hidropsia endolinfática, que aquele líquido vai distendendo, distendendo e, de repente, rompe as membranas e, com isso, causa surdez. Parece que isso não é bem assim. Então, as teorias mais recentes, elas dizem que, na verdade, acontece uma hiperproliferação de células da membrana de Heissner, e aquilo que a gente achava que eram rupturas, hoje foi detectado que, na verdade, são dobras. E também esse trabalho que é muito interessante, que é sobre as otocônias, os otólitos da vertigem posicional, que a gente encontrou evidências de biogênese das otocônias humanas fora dos órgãos maculares. Parece que elas são produzidas nessa região das dark cells, que são células epiteliais, especializadas em cuidar da composição da endolinfa, mas parece que as otocônias elas surgem dali, vão se maturando e daí chegam nas máculas do sacro e utrículo, onde a gente está acostumado a ver elas. Então, isso foi só para citar algumas coisinhas para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, meus contatos estão aqui. Muito obrigada.